Ressignificando a dor. Queimaduras, confesso, foram muitas as que tive. Tantas que nem me lembro da primeira vez. Mas foram queimaduras pequenas, discretas, rápidas, sem a menor importância, a não ser a certeza de que deveria aprender a ser mais cuidadosa na cozinha. Demorou um pouco, mas aprendi. Como desastrada e inveterada que era, redobrava a atenção ao fogão. Mas há algo a respeito das queimaduras que não esqueço. Mesmo pequeninas, são sempre muito dolorosas. Minha mãe sempre dizia: dor de queimadura e dor de dente são os piores suplícios que alguém pode enfrentar ao me socorrer do leite quente espirrado ou mesmo do óleo que se espalhava quando eu jogava o ovo de forma desajeitada na frigideira. Quando o filho de minha amiga acidentalmente se queimou com álcool numa churrasqueira durante uma festa com amigos, jovens, confiantes demais e desatentos como eu, minhas orações se dirigiam a Deus pedindo que lhe aliviasse o sofrimento físico daquela experiência inacreditável. Ele ficou várias semanas internado. Felizmente, tudo passou e terminou bem. Superou o trauma emocional com o tempo e ficou praticamente sem sequelas, graças a Deus. Memórias de dor física no geral são fortes e as de queimaduras quase inesquecíveis. Por isso, desacreditei quando Dona Neide disse que não tinha recordação alguma de sofrimento do mais terrível acidente com fogo que viveu quando ainda era bem jovem e mais ela estava grávida. Acho que não senti dor alguma, afirmou sem certeza sobre as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus que sofreu ao jogar inadvertidamente álcool no fogo. Fiz uma expressão de horror e de pena só de imaginar a situação. Dona Neide foi uma vizinha querida com quem compartilhei inúmeros cafés com bolos nesses 3 anos em Santos e que, para meu lamento, se mudou há alguns meses. Agora, com 84 anos, os filhos acharam melhor levá-la para perto deles. Mas de vez em quando nos encontramos e ela continua a ser uma boa contadora de histórias. Curioso observar que essa vovó de 5 netos, uma senhorinha bem-humorada, serelepe, cheia de vida e de opinião como tantas nessa cidade, também não gosta de ser chamada de maneira formal. Não me chame de dona, por favor, apenas de Neide, repete ela, quando me esqueço da exigência anunciada desde que nos conhecemos. Ela tem mesmo um espírito bem jovem, mas tenho dificuldade dessa informalidade de tratamento. Ao começar a contar essa história marcante sobre o acidente com fogo e do santo médico que salvou sua vida, Dona Neide buscou detalhes do episódio na privilegiada memória que possui e se lembrou de quase tudo. Curiosamente, menos da dor. A forma como lidou e lida com suas memórias e a bela lição de ressignificação de uma experiência difícil me motivaram a contar este bonito relato. Antes de seguir na história dela, no entanto, devo observar que a escolha das memórias, diz uma psicóloga amiga, está associada em grande parte à dificuldade da pessoa lidar com a experiência, normalmente traumática. Podem ser sequelas de vivências familiares dolorosas ou mesmo acidentes que impedem a pessoa de recordar. Esses traumas podem inclusive afetar até as memórias dos anos felizes da infância. Para exemplificar, ela me contou o que ocorreu com um amigo dela que sofreu um grave acidente de carro quando era criança. O trauma foi tão grande que ele não lembra de sua infância. E claro, há casos de esquecimento deliberado,
A pessoa sabe e simplesmente não quer voltar ao sofrimento das experiências traumáticas ou ressignifica aquela vivência. Parece ser o caso de Dona Neide. Explicou a dupla gravidade da situação quando o episódio trágico ocorreu há quase 60 anos. Segundo ela, apesar de jovem, era uma dona de casa atenta e muito cuidadosa na cozinha. Mas, como ensinam os bombeiros, com fogo não se pode descuidar nunca. Ela não percebeu quando se expôs involuntariamente ao perigo. Contou que cozinhava num tipo de fogão antigo. Ela tentou me descrever, mas eu não tenho certeza de ter entendido. Um tipo de fogareiro pequeno, cujo bocal de chama permitia a reposição de álcool. Sem perceber que o combustível não secara totalmente, apesar da chama não aparecer, acrescentou mais álcool e imediatamente o fogo tomou conta de tudo. Não sabe explicar como as chamas se espalharam. Felizmente, conseguiu salvar o próprio rosto, mas do pescoço para baixo, o fogo chegou a atingir várias partes de seu corpo, inclusive as costas. Para piorar, relembrou, a roupa colou em parte da pele e nessas áreas a queimadura foi mais grave, deixando sequelas até hoje. Neste ponto, Dona Neide reclamou um pouco das cicatrizes. Confesso que antes desse relato nunca associei a queimaduras aquelas pequenas e discretas marcas no pescoço desta senhorinha muito vaidosa que jamais sai de casa sem se maquiar. Ela continuou então a história do acidente doméstico. Meus gritos chamaram a atenção e a situação causou um grande alvoroço e desespero entre meus familiares que estavam em casa. Dona Neide, o marido e o filho moravam com os pais que a socorreram e a levaram para a Santa Casa de Santos, que, segundo recorda, à época tinha um setor inteiro dedicado a queimados. Foi internada em estado crítico. Um mês depois, teve o bebê no próprio hospital, mas continuou internada por mais 7 meses, tal a gravidade do acidente. A criança nasceu bem e permaneceu com a mãe em todo o período de tratamento e recuperação, que foi lenta, mas contínua. Dona Neide tentou lembrar o nome do médico, mas essa memória não veio de imediato. Mas fez enormes elogios. Atribui a ele a recuperação maravilhosa e também as felizes lembranças que guardou daquele acidente terrível. Devo minha vida a ele, disse com emoção. O famoso cirurgião plástico, segundo o seu relato, conseguiu salvar sua vida e também amenizar todo o sofrimento da situação agravada pela condição de paciente grávida. E ainda garantiu que a pele afetada se mantivesse visualmente confortável, ou seja, sem marcas aparentes, o que era muito importante para uma mulher vaidosa de sua beleza. As cicatrizes são mesmo muito discretas, parecendo, agora aquela idosa, apenas registros do tempo. Daquele longo período que atravessou com grande coragem, Dona Neide resgatou também os cuidados dedicados a ela pelas queridas enfermeiras. Detalhou as sucessivas sessões de aplicação de pomadas amarelas usadas no tratamento de queimaduras lambuzadas nas áreas afetadas e depois dos curativos feitos com delicadeza e atenção. Ela tem certeza que sua experiência entrou para a história do hospital. Toda a equipe acabou se afeiçoando ao nosso bebê, a mim e ao meu marido. Contou, relembrando que após 8 meses, a família era conhecida de praticamente todos os funcionários daquela área da Santa Casa. E neste ponto aparece no relato dela mais uma curiosidade que talvez explique essa memória seletiva boa
de um episódio tão difícil e doloroso. Eu adorava as visitas de meu marido todos os dias. Todos os dias, repetiu para que eu não tivesse dúvidas. Percebi que foram dias marcados principalmente pelo afeto e dedicação do amado esposo, que já se foi há mais de 20 anos. E daí ela mergulhou nos detalhes dos episódios mais corriqueiros da vida de caminhoneiro dele, que trabalhava com o transporte de peixes e outros frutos do mar, sua principal carga. Por fim, reiterou. Ele trabalhava o dia inteiro, mas no início da noite chegava ao hospital para ficar comigo e nosso bebê, contou, esclarecendo que o outro filho foi cuidado pela avó. Eram os momentos de alegria. Eu aguardava a chegada dele, que sempre me trazia um mimo, principalmente chocolates. Eu adorava chocolates. Ainda adoro, mas não posso. Não devo comê-los. Hoje, com diabetes, meus filhos brigam comigo se faço isso. Disse e então aproveito para perguntar. E as queimaduras, Neide, afetaram muito sua vida depois? Não afetaram nada. Apesar de meu corpo ter ficado marcado, meu marido continuou me amando e me tratando com o mesmo carinho. Até mais. Ele ficou com muito medo de eu morrer. O que ele queria era não me perder, dizia. Para ele era tudo o que importava. Ele ficou com muito medo que eu morresse. O que ele queria era não me perder, dizia. Para ele era tudo o que importava. Daí reflito como o amor faz diferença nessas situações traumáticas da vida. A prova de amor demonstrada por ele transformou a experiência de Dona Neide. Ainda recorrendo à excelente, mas seletiva memória que demonstra e reduzindo o impacto de sua própria experiência, Dona Neide disse que o seu caso não foi tão grave assim. Observou que nos 8 meses em que permaneceu internada, assistiu à entrada, tratamento e alta de muitas pessoas em situações bem mais graves do que a dela. E já emendou histórias, como a da senhora que se queimou com a explosão da panela de pressão, e detalhou o caso que considerou mais grave e complicado e que acompanhou por meses. Certo dia, chegou ao meu quarto uma paciente que estava com o rosto e o corpo todo tomado por queimaduras. Uma situação realmente horrível. Mas nosso médico, que era um anjo enviado por Deus, também conseguiu salvá-la. A recuperação da moça foi demorada como a de Dona Neide. Assim, ela pôde saber de tudo o que aconteceu com a jovem, com quem se encontra até hoje. De vez em quando, são vizinhas de bairro. Acessando as gavetas das memórias que lhe interessavam, Dona Neide lembrou em detalhes a triste história de amor da moça que quase terminou em suicídio. Foi uma história de desamor, na verdade. Aos 20 e poucos anos, a jovem estava completamente apaixonada e feliz com seu noivado. Enxoval e todos os preparativos para o casamento prontos. Seria no início da primavera, em setembro, dali a 2 meses. Foi quando a moça descobriu que o noivo estava saindo com outra jovem e o confrontou. O noivo não negou e ainda desistiu dela. Tinha mesmo se apaixonado pela outra. O sofrimento foi insuportável para o coração frágil da moça, que, em ato de desespero, jogou álcool na cabeça e ateou fogo em si mesma. Não teve a mesma sorte de Dona Neide e ficou com o rosto e o corpo bem marcados. Até hoje, a moça usa véu para esconder o rosto, contou Neide. Mas a senhorinha das boas memórias faz questão de encerrar este relato com detalhes que são a sua cara
ou seja, a extrema confiança na vida. Para ela, tudo termina sempre bem, de um jeito ou de outro. Então, ela informou que as feias queimaduras não impediram a colega de quarto de se casar e ter filhos. Hoje são menos próximas, mas nas raras vezes que se encontram na rua, ela sempre diz que está tudo bem. Dona Neide, como é possível? Todos costumam lembrar do sofrimento e reclamam muito da dor de queimaduras, provoco. Eu não me lembro e pronto, diz e eu caio na risada com seu jeito. É porque eu não sou masoquista. Esqueço tudo de ruim e não cultivo memórias tristes. Diz de um jeito direto, acrescentando que só tem boas memórias daquele episódio. Mas então, cede por um momento. Claro, eu senti muita dor sim, mas foi só um dia. Depois que cheguei ao hospital e o médico começou a me tratar, não senti mais nada. Só tenho a alegria de ter sido salva, pois temi por minha vida quando vi o fogo tomar todo o meu corpo. E fiquei muito segura com o médico. Senti que ele me tiraria daquela situação e eu voltaria a ter uma vida normal. Dei ainda mais valor à vida que tinha. Neste ponto, lembrou então o nome de seu médico anjo, Dr. Lauro Perrone. Após o retorno para casa, o marido, em profundo agradecimento ao médico, por muito tempo levou à casa dele peixes e camarões frescos de presente. Eram bem grandes, tipo pistola, que ele adorava. Relembra com orgulho a seleção dos melhores camarões para seu amado médico, acrescentando que infelizmente ele já morreu. E então encerrou o relato com expressões de gratidão e a sabedoria de quem apenas preserva memórias que enaltecem a dádiva da vida. Quando penso nele, sempre agradeço, disse. Que Deus o abençoe e a seus queridos familiares.